Olá, olá, olá! Bora então falar sobre como equilibrar esse Vata Dosha doidão? Bom, a essa altura você já sabe, espero que já, que Vata é o dosha, então, que é seco, frio, áspero e leve, certo? E que tem a ver ali com movimento. E aí, primeira coisa que eu preciso fazer, né, para conseguir te explicar como que a gente equilibra então o Vata e qualquer outro dosha, eu preciso de explicar um conceito que a gente chama no Ayurveda de Samanya Vishesha. Samanya Vishesha Siddhanta, na verdade, né, que é a teoria do igual e do oposto. O que isso significa? O Ayurveda ensina pra gente que tudo aquilo que é igual, que é similar, vai aumentar aquilo que é similar. Ao posto que tudo aquilo que é diferente, que é oposto, vai diminuir o seu oposto. Então pensa assim, se eu tô com muito frio, para que eu deixe de sentir frio, o que eu preciso fazer? O oposto, né? Por quê? Porque o diferente diminui o seu oposto. Então eu preciso de calor, né? Eu preciso colocar calor no meu corpo, porque o calor é oposto ao frio. Então, se eu coloco o calor, né, em algo que tá frio, eu esquento esse algo. E o inverso também, né? Então, se eu tô com muito calor, o que eu preciso fazer para resfriar meu corpo? Eu preciso de alimentos frios, né? Eu preciso tomar alguma coisa refrescante, eu preciso colocar uma roupa refrescante, eu preciso tomar um banho gelado, né? Então, esse é o conceito do Ayurveda. Então, a gente sempre, pra gente tratar qualquer coisa dentro da Ayurveda, né, qualquer coisa da nossa saúde, a gente sempre vai usar essa inteligência dos opostos. Então, se eu tô com sensação de peso, se eu tô com obesidade, né, com excesso no meu corpo, eu preciso trazer o quê? Leveza, né? Então, eu vou começar a trazer alimentos que me tragam leveza, né, alimentos que não me engordem, que depledem tecido ao invés de criar tecido, então que catabolizam ao invés de anabolizar, certo? Então, isso vai servir para tudo. Então, entendendo isso, aí a gente pode começar a falar então sobre o que apazigua Vata Dosha, tá? Essa é a palavra que a gente usa. A gente apazigua o dosha que está gravado. Como que a gente faz isso? Então, usando tudo aquilo que for oposto a ele e principalmente, tá? Tudo aquilo que for oposto às qualidades que ele está apresentando. Então, de repente a pessoa que tá com Vata gravado, ela tá apresentando só a qualidade de secura, mas ela tem o Pitta ali envolvido e ela não tá apresentando a qualidade de frieza, né? Ela sente calor, ela às vezes até sua, mas ela tá com a pele seca, ela tá com constipação. Então a gente vai focar principalmente em alimentos e condutas que vão trazer untuosidade e umidade para esse corpo, não necessariamente calor. Depende do sintoma que cada pessoa está apresentando, mas de modo geral, a gente vai usar aqui as três coisas que ele apresenta, né? Então, as três são as quatro, né? Então, secura, frieza, aspereza e leveza, beleza? Então, para a gente conseguir equilibrar Vata Dosha gravado, o que a gente faz? Papel e caneta na mão, que agora a gente vai começar o conteúdo de verdade. Primeira coisa que a gente vai colocar, não necessariamente nessa ordem, tá? É a primeira que eu elenquei aqui, mas a gente vai fazer todas elas de modo geral. A gente vai introduzir na alimentação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a alimentação, é a principal, tá? Então, a gente vai introduzir na alimentação alimentos mais pesados, ou seja, alimentos mais gordurosos, mais nutritivos, que faz a gente ganhar tecido, ganhar massa, ganhar gordura, tá? Com mais elemento terra, tá? Quais são esses alimentos? Então, vão ser legumes doces, abóbora, batata doce, abobrinha, inhame, mandioca, beterraba. Quando eu falo elemento terra, pensa, eu tô citando aqui a maioria dos alimentos que o quê? Eles nascem no chão, né? Por quê? Então, eles são muito em contato com a terra, né? Então, esses alimentos, naturalmente, eles têm mais terra na tua composição, tá? Eu tô falando de cereais, tá? Arroz, trigo, aveia, cevada. O Ayurveda considera muito nutritivo. Arroz, principalmente arroz integral, arroz vermelho, tá? O vermelho é o principal, é o mais nutritivo pro Ayurveda. Então, usar também desses cereais. Frutas, principalmente banana, abacate. Lembra que eu falei fruta pesada? Banana e abacate são frutas pesadas, né? A banana é super maçuda, tem um monte de fibra. O abacate tem bastante óleo, tá? Então vai ajudar a nutrir.
As frutas, de preferência também mais ácidas, porque o Vata, ele se beneficia de ácido, tá? Então, uva, romã, laranja, maracujá, e etc. Só que, importante, como geralmente também o Vata Dosha, ele vai trazer a sensação de frieza, na grande maioria das vezes, e, ponto importante, ele tem o Agni irregular, lembra? Então, vira e mexe, o Agni baixa, tem problema. Então, pra gente evitar problemas digestivos e pra gente trazer um quentinho pro corpo pra diminuir esse Vata Dosha, a gente precisa comer alimentos que estejam quentinhos, que estejam bem cozidinhos, tá? Então, as frutas, em especial, também precisam estar cozidinhas, tá? Não é só os legumes, geralmente legumes a gente come cozido, então acho que não tem tanta questão de eu pegar nesse ponto, mas as frutas também, parece estranho, mas o ideal é que as frutas sejam cozidas. E aí, frutas que ficam ótimas cozidas são maracujá, manga, banana, a própria uva, de repente fazer uma geleia de uva vai super bem. O próprio abacate dá pra fazer ele grelhadinho, ou se você colocar, né, se você amassar o abacate pra fazer uma pastinha e você colocar, por exemplo, azeite que é ácido, limão que é ácido, já ajuda a digerir, então é legal. Então, e colocar também, não só cozinhar, mas criar o hábito de colocar as especiarias que ajudam na digestão e que esquentam o corpo, tá? Que se esquenta o corpo, automaticamente vai ajudar na digestão, tá? Porque a digestão é um processo quente, mas vai principalmente ajudar a amenizar o Vata Dosha. Então, usar nas suas frutinhas e também nos teus legumes, no preparo do teu arroz, enfim, usar especiarias como a canela, o gengibre em pó, em pó principalmente, tá? Porque em pó ele ganha uma qualidade de mais untuosidade, parece estranho, mas ele ganha mais untuosidade quando ele é elevado a alta temperatura para fazer ali a moagem dele, né? Para poder secar ele e fazer a moagem. Então, o gengibre em pó é muito legal, cravo, noz moscada, o próprio cardamomo, apesar de ser refrescante, ele também ajuda no Agni, ele traz um frescor pro corpo, mas ao mesmo tempo ele ajuda esse Agni, então ele pode ser bom, tá? Não precisa não comer o cardamomo, ele é melhor pro Pitta, mas vai bem pro Vata também. Cominho, não falei aqui, não escrevi aqui, mas cominho também. E pimentinhas, pode, mas sem exagero, de preferência pimenta do reino, tá? A pimenta do reino, Vata se dá bem com ela. Agora, a pimenta caiena, que dá tecido, que a gente usa como termogênico, não é legal, tá? E muita pimenta resseca. Então, pimenta só na medida certa, sem ficar picante, tá? Não é pra comer nada picante. Os legumes, o ideal é que você cozinhe eles na água, tá? Ou no vapor. Por quê? Porque o Vata, ele precisa do elemento água, então ele precisa da umidade do alimento. Se a gente grelha demais, né, então deixa aquele alimento esturricado na frigideira, ou se a gente assa, a gente tira a água desse alimento, tá? Então o ideal é que ele seja cozido para Vata agravado, que seja cozido no vapor ou na água, tá? E quando for grelhado, aí não deixar passar, então dá só uma refogadinha, na verdade, tá? Não deixar esturricar e usar óleo de boa qualidade, tá? E aí, nesse caso, quais são os óleos de boa qualidade para Vata Dosha? Primeiro, óleo de gergelim. Óleo de gergelim é remédio para Vata Dosha, então pode usar óleo de gergelim na comida para fazer arroz, para fazer legumes, para fazer... A fruta nem tanto, a fruta não vai ser gostoso, mas para fazer um arroz, para fazer um legumezinho é gostoso. Ghee, tá? Ghee é maravilhoso, então pode usar. E pra colocar na comida, pra colocar na lentilha, pra colocar no arroz, principalmente pra refogar legumes, fica uma delícia. E até pra algumas frutas, por exemplo, banana refogadinha no ghee e tal, fica uma delícia, tá? E aí, azeite também, porque o Vata se beneficia do ácido, então azeite é legal. E óleo de amêndoas, que é mais quente e tal, também pode usar, mas assim, é menos convencional, geralmente esses óleos são refinados, então eu não indico muito. Eu prefiro o óleo de gergelim, de preferência o cru prensado a frio, o azeite também prensado a frio, a ghee de preferência que você faz em casa, que você tem certeza da qualidade, tá? Basicamente é isso, tá? Dos óleos. Outra coisa que é muito benéfica para Vata Dosha na alimentação, para quem não tem nenhum tipo de intolerância, tá? Estou falando para pessoas que não têm nenhum tipo de intolerância, alergia, nada, nem a leite, nem a lactose, nem a caseína.
O leite é muito bom porque é um alimento muito nutritivo, tá? E tem gordura, enfim, então ele é muito benéfico para o vata, tá? O leite de vaca, principalmente. Mas esse leite tem que ser leite de verdade, tá, gente? Leite, no máximo, ele pasteurizado, que é aquele que você compra em saquinho ou em garrafas PETs ali na geladeira do supermercado e que dura no máximo 5 dias aberto, tá? Isso é leite de verdade. Qualquer outra coisa, além disso, coisas que demoram 1 ano pra vencer, né, tal, não é leite, tá? Esquece, não vai fazer bem pra você. Mas leite pasteurizado, ou se você conseguir comprar um leite da vaca da fazenda que você ferva e tome, melhor ainda, tá? Também vai beneficiar o vata. Açúcar mascavo, demerara, melado de cana, caldo de cana, tâmaras hidratadas, frutas secas hidratadas. Por que hidratadas? Tâmara, fruta seca, você come ela como? Seca. Nada que é seco vai beneficiar a vata, mas a frutinha com grande concentração do açúcar da fruta, é muito benéfica, porque é muito nutritiva pro vata, tá? Então, é legal você consumir, mas aí você hidrata, você deixa na água, pelo menos ali umas 2 horinhas antes de comer. Por 2 motivos. Uma, pra ela pegar, ela reabsorver a água, tá? E aí você se beneficiar dessa água que vai estar dentro dela, que ela reabsorveu. E segundo, porque essas frutinhas secas, eu não sei se você sabe, mas elas brilham, né? E elas são grudentinhas porque a indústria coloca xarope, né? Pra gente, xarope, açúcar puro, né? Aquilo pra que dure mais aquela frutinha, tá bom? Então, se você deixa de molho, você joga essa água fora depois antes de comer e lava bem, você elimina grande parte desse xarope e aí você tá comendo só frutinha seca, gostosa, que foi hidratada, que não tem nenhum tipo de porcaria adicionada, tá bom? E é isso de alimentação. Então, aqui, eu não falei lá no começo, mas agora, então, você analisando isso, eu acho que você já conseguiu pegar a ideia. Quais são os sabores? Lembra que eu falei dos sabores? Agora, eu não me lembro exatamente quando foi que eu falei dos sabores aqui. Deixa eu até ver se eu acho. Não tô achando aqui, depois vocês dão uma procurada lá, mas tem um episódio que chama Sabores dos Alimentos, tá? E aí, então, esses sabores que beneficiam o Vata Dosha são sabor doce, ácido e salgado, tá? Salgado é o sal, tá? Então não dá muita atenção. Tudo que você faz, a tua comida, exceto quando você for cozinhar fruta, mas quando você vai fazer a tua comida, você sempre põe sal. Então, assim, sal tá de boas. E aí também você pode, se você quiser usar alga, se você quiser usar shoyu, também entra aí em coisas salgadas, tá? E aí, então, doce, como eu falei, né? Usar mais dos alimentos doces, dos alimentos, dos legumes mais adocicados, tá? E doce, que eu digo, é aquilo que é agradável ao paladar. É a sensação que você tem quando toca na tua língua, tá? Quando toca o ácido na tua língua, não dá aquela dorzinha, assim, aquela... Ai, né? Por quê? Porque é ácido, né? O salgado, geralmente, você sente um esquentar da língua. Se tiver muito salgado, não esquenta a língua. Então, tem um elemento fogo, o sal tem elemento fogo. E aí o doce é aquilo que é agradável, que toca na boca, assim, enche a boca, enche de saliva, a gente produz mais saliva pra digerir as coisas doces, porque o nosso corpo naturalmente ele precisa de soltar mais enzimas pra digerir o sabor doce. Então, naturalmente o doce vai fazer essa sensação de encher a boca, de preencher a boca, tá? Então, a gente tava falando só de açúcar. Os açúcares, como eu falei, são aqueles, os tipos de adoçantes, né? Mas é esse tipo de doce que a gente tá falando aqui, tá? E aí, algumas práticas que são muito benéficas para o Vata. Uma coisa aqui que eu não sei se você percebeu antes de eu entrar nesse assunto, é que eu não falei do mel para adoçar as coisas, tá? Por quê? Porque mel é astringente. Mel é remédio para Kapha Dosha, tá? Ele depleta tecido, ele resseca. Então, não é legal usar o mel quando você tá com Vata gravado, tá bom? Então, só esses tipos de açúcares que eu falei mesmo. Aí, agora voltando então, práticas, né, que são importantes a gente fazer para Vata Dosha agravado. Se o Vata tá muito agravado, primeiro, evitar exercício físico muito intenso, tá? Evitar corrida, evitar coisas que queimem caloria. Você já tá depredando o tecido, então você não quer queimar mais caloria, tá? Então, o ideal é você fazer exercícios mais leves, fazer um yoga, fazer uma musculação, tá? Exercícios que ajudem a formar massa e não a perder, tá bom? E fazer as práticas de oleação, tá? O que é? Você vai pegar óleo de gergelim cru, prensado a frio, vai amornar em banho-maria e você vai fazer algumas dessas coisas. Então,
o ideal é, por algum tempo, uma semana, né, dependendo do tanto de agravamento que você tem, por uma semana, se você puder fazer uma oleação no corpo inteiro todos os dias de manhã, né, como prática da tua rotina matinal, tá? Então, acordou, raspou a língua, fez as necessidades, tomou sua água morna, vai e faz uma oleação no corpo. Você pega esse óleo morninho e você massageia realmente todo o seu corpo na direção dos pelos, do crescimento dos pelos, tá? Para nutrir o teu corpo, fica ali 1 minutinho, 2 minutinhos em cada parte do corpo, passa no cabelo, no rosto, nas orelhas, enfim, no corpo inteiro. E aí toma seu banho morno, tira o excesso, evita ficar esfregando demais, só passa um pouquinho de sabonete, mas não esfrega muito, porque a ideia é que você saia do banho ainda com a pele, com um pouquinho de óleo, com a pele hidratada, tá? Não consigo fazer todos os dias, tenta fazer pelo menos ali 3, 4 dias seguidos, mas não conseguir, ideal que você faça, então, pelo menos final de semana, pega ali 2 dias para fazer uma bela Shiroabianga e Mukabianga. O que é? Oleação na cabeça e no rosto. Então, fazer massagem mesmo, pressionar, realmente se fazer carinho, entendeu? Nessas partes do corpo, com bastante óleo. Aí você usa bastante óleo, tá? Pra ficar realmente besuntada. E aí depois você toma banho, fica ali, se você puder, ficar 5, 10 minutos, né, na cabeça e depois no rosto, é muito legal, vai ajudar muito, principalmente se você tiver com problemas de ansiedade, de muitos pensamentos, de cabeça a mil, tá bom? E como prática diária, aí sem desculpa, não consigo fazer oleação, não consigo fazer Shiroabianga, Mukabianga, Bianca completa, que são esses tipos de oleação que eu falei, na cabeça, no rosto ou no corpo inteiro. Você vai pegar esse óleo todo dia de manhã, mornar ele e passar no topo da cabeça um pouquinho, esfrega, pelo menos 1 minutinho, fica ali esfregando ele no topo da cabeça, esfrega ele bem nas orelhas, tá? Então faz uma massaginha nas orelhas, esfrega bem, e nos pés, tá? E aí, nesse caso, você não precisa colocar muito óleo, você pode colocar só um pouquinho e aí nem precisa tirar o excesso, tá? Pode partir pra vida. Banho, depois disso, depois de você fazer a bianga, Shiroabianga, Mukabianga, fazer o banho morninho, tá? Evitar ali, não tomar banho gelado e nem banho extremamente quente, porque nenhum dos dois é bom pro Ayurveda, tá? O ideal é que a gente tome um banho morninho, tá? E aí, outra prática legal é pra você dormir. Antes de dormir, você também esquentar esse óleo, passar nos pés, botar uma linha e descansar. E também um escalda-pé, se você quiser, você pode fazer assim, né? Você chega em casa, janta, deixa tudo preparado e tal, depois começa a apagar as luzes, prepara uma aguinha quente, bota uma camomila, umas ervinhas relaxantes, uma lavanda, bota os pezinhos ali, esquenta bem, depois seca os pezinhos, passa o óleo morninho e vai dormir. Você vai ver como você vai ter uma noite muito mais tranquila. Acho que é isso. Basicamente, essas são as coisas legais pra se fazer quando a gente tem vata dosha agravado pra gente equilibrar. E claro que se tiver um agravamento muito sério, se tiver outra coisa envolvida, se tiver ama no corpo, por exemplo, a oleação vai ser péssima, você vai perceber que você vai fazer, você vai se sentir mal. E aí, nesse caso, eu falo, não faça, né? Aí você para se você sentir isso. E aí, nesses casos, então, o ideal é que você procure um terapeuta, né? Alguém que vai poder te indicar o que fazer exatamente, que vai poder te trazer ervas específicas pro teu caso. Porque, como eu disse, sempre falo aqui, cada caso é um caso, tá? Isso aqui são medidas básicas para te ajudar a, enfim, começar a saber se cuidar. Mas isso aqui não é diagnóstico, isso aqui não é tratamento, tá? É só um panorama geral para você tentar começar a aplicar na tua vida, tá bom? Mas sempre, se sentiu mal, procura um terapeuta. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. No próximo episódio, então, a gente vai entrar no assunto de sintomas de Pitta em desequilíbrio, beleza? Não esquece de seguir o canal se você ainda não segue, de comentar aqui nesse vídeo se você gostou, de dar like e de mandar pra quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo.